Então, a função quadrática, ela vai ser toda função da forma y igual, vou colocar o y aqui embaixo para não ficar confuso para vocês, igual, deixa eu melhor separar, gente, porque quero que esse resumo fique bem bacana para vocês, tá? Então, ela vai ser toda função da forma y igual a x elevado ao quadrado mais bx mais c. Dessa vez, para a gente poder identificar que estamos realmente trabalhando com uma função do segundo grau, eu vou precisar que a variável x, que era aquilo que a gente falava que pertencia ao domínio, esteja elevado ao quadrado, tá? E isso é o ponto mais importante que a gente tem para identificar uma função do segundo grau. Se a variável x não estiver elevada ao quadrado, aí a gente não vai estar trabalhando com uma função do segundo grau. Então, eu preciso que o ax ao quadrado, esse termo aqui, essa parte da minha fórmula, ela esteja sempre presente. Então, sendo A, B e C números reais e A diferente de zero. Então, isso que eu acabei de colocar, eu acabei de falar para vocês é que vou precisar que o elemento A, que o parâmetro A, que o número que está multiplicando o x elevado ao quadrado, ele esteja sempre presente, ele esteja sempre aparecendo, tá? Ele não deixa aparecer. Aqui tem um detalhe, na função do primeiro grau, a gente pegava os parâmetros A e B e dava nomes a ele. Então lembra, quando a gente trabalhou a função do primeiro grau, o parâmetro A era chamado de coeficiente angular, também poderia receber o nome de taxa de variação média, é bem comum esse nome na prova do Enem, e também poderia receber o nome de taxa de inclinação ou declividade, dependendo se a gente estivesse trabalhando geometria analítica ou não. Inclusive, se você está assistindo essa aula, não esqueça que no nosso projeto aqui de Em Busca da Farda, a gente também vai abordar a ideia de geometria analítica, tá? Então, já se inscreve e ativa o sininho para não perder essa aula de geometria analítica, tá? Então, o B também recebeu o nome de coeficiente linear ou termo independente. Mas aqui, quando a gente vem para a função do segundo grau, esse A, B e C, os três a gente não precisa dar um nome a eles, tá? A gente não vai se preocupar em dar um nome a eles, eles não necessariamente vão representar alguma coisa igual a função do primeiro grau me dizia que o A era a taxa de variação, ele representava o quanto um elemento variava em função do outro, o quanto crescia uma população em função do tempo. Então, aqui o A, B e C não temos essa ideia de associar a um único nome, tá? Então, apenas o importante é que você verifique que o termo x, o x aqui, esteja sempre elevado ao quadrado, que a minha variável esteja elevada ao quadrado, tá? Alguns exemplos de funções de segundo grau que a gente pode encontrar são os seguintes, ó. Dá uma olhada no seguinte. Quais exemplos a gente poderia encontrar? Olha, você pode encontrar uma função de segundo grau sendo f de x. Lembra que eu posso escrever f de x ou y, tá? Tanto faz. Não, essa ideia é apenas notação. Você pode escrever f de x ou y, tanto faz mesmo. Então aqui eu posso ter uma função do segundo grau sendo 3x ao quadrado menos 9. Então, o importante é que apareça o elemento x elevado ao quadrado. Os outros dois não me preocupam, mas eu preciso que o x esteja ali elevado ao quadrado, tá? Um outro exemplo de uma função do segundo grau poderia ser x elevado ao quadrado menos 4. Também um outro exemplo que a gente tem de uma função do segundo grau. Está aqui. Um outro exemplo de uma função do segundo grau pode ser apenas f de x sendo igual a x elevado ao quadrado. Também pode ser, ó. Não precisa ter o b e o c ali sendo carregados. O importante é que o x ele esteja elevado ao quadrado. Mas um exemplo poderia ser quem? F de x igual a menos 1 mais 2x mais menos 4x ao quadrado. Não preciso manter essa ordem. Lembra que eu trabalhei essa ideia da ordem na aula passada sobre a função do primeiro grau. Você não precisa que o A venha sempre na frente. Não tem necessidade. Você apenas precisa que tenha esses três elementos. Que tenha esse elemento, que é o x elevado ao quadrado, tá? Então, não preciso me preocupar quem vem primeiro, quem vem por último, isso aí não vai fazer muita diferença, tá? E não precisa ser apenas números inteiros, tá? Pode ser f de x sendo igual a 0,4x menos 1,2x ao quadrado, tá? Então, são alguns exemplos que a gente pode encontrar de funções do segundo grau. Então lembra, a ideia da função do segundo grau é que ela representa um padrão, tá?
que ela, quando você veja e verifique, ela esteja representando um padrão. Então, é uma fórmula padrão que a gente já tem para todas as funções do segundo grau. E importante que o elemento A, ele não seja igual a zero. Isso aí também é muito importante para a gente, tá?